Continuando a prova de técnico judiciário do TRT2 de 2018, agora a gente vai para a parte de raciocínio lógico, matemática e raciocínio lógico. São só 3 questões, a 11, a 12 e a 13. Então vai acabar rapidinho, um vídeo só vai dar. Questão 11. Se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então seu motorista será multado. É uma afirmação equivalente à afirmação anterior. Nossa, eu li tudo errado, né? Se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então seu motorista será multado. Uma afirmação equivalente à afirmação anterior é. Então ele quer uma equivalência. Letra A. Se o motorista não foi multado, então seu veículo ultrapassou os 50 km por hora. Essa daqui não precisava nem saber a matéria para a gente saber que está errado, né? Se o motorista não foi multado, então o veículo ultrapassou. Mas se ele ultrapassa, ele é multado. Então a letra A já está fora, não precisava nem saber aquele quadro de conectivos lógicos. Letra B. O veículo não ultrapassou os 50 km por hora e seu motorista não será multado. Letra C. O veículo não ultrapassa os 50 km ou seu motorista é multado. Letra D. Se o motorista foi multado, então seu veículo ultrapassou os 50 km por hora. Letra E. O motorista só será multado se o veículo ultrapassar os 50 km por hora. Se a gente pensar só na lógica normal do dia a dia, tem várias opções ali que dizem a verdade. Só que a gente precisa levar em consideração aquele quadro de conectivos lógicos. Então aqui, o que a gente tem que ver? A questão, ela está pedindo uma afirmação equivalente. A questão está pedindo uma afirmação equivalente. Então ele quer uma equivalência. E aqui em cima a gente tem uma condicional, porque ele usa o se e o então. O se, então, é a condicional e é representado pela setinha. A setinha para um lado só, né? Então, se uma coisa, então outra. Cada frase aqui representa uma proposição lógica. Se o veículo ultrapassar 50 km por hora, é uma proposição, e seu motorista será multado, é outra proposição. E aí a gente chama a primeira de P e a segunda de Q. A gente faz letra minúscula, mas para ficar fácil de ver aqui, eu estou fazendo com letra maiúscula. Então, do jeito que está escrito aqui, P setinha Q, é se P, então Q. Com a proposição se, então, a setinha ficou se P, então Q. E o que a gente precisa para resolver essa questão é da equivalência, que é o que a questão está pedindo. Essa proposição, se, então, ela tem duas equivalências possíveis, né? A primeira equivalência do se, então, a gente vai inverter a ordem, vai trazer, era P, se, então, que. A gente vai fazer não que, se, então, não P. Essa é uma equivalência possível. Então, ficaria assim, não que o motorista não será multado e não P é o veículo não vai ultrapassar os 50 km por hora. Então, se o motorista não for multado, então o motorista não ultrapassou. A gente tem essa primeira. Com essa primeira, vamos ver aqui onde que a gente tem. Se o motorista não foi multado. Tem na letra A, se o motorista não foi multado. Se o motorista foi, aqui já está faltando não na letra D. O motorista só será multado, não está do jeito que a gente quer. Então vamos na letra A. Se o motorista não foi multado, é o não que aqui. Então travou. Então eu tenho o se então e tem a negação aqui da que inverteu a ordem, né? Se o motorista não foi multado, então seu veículo ultrapassou 50 km por hora. Aí aqui que atrapalhou, que pra gente tinha que ter a negação de P. A negação de P, que não aconteceu. Ele escreveu P aqui sem negar.
E aí, como não tem a negação, tinha que ter um não aqui, ó. Como não tem a negação, a letra A fica errada. Não pode ser. Se ela fosse assim, se o motorista não foi multado, então seu veículo não ultrapassou 50 km por hora. Aí ela seria a certa. Mas como faltou esse não aqui, ela fica errada. Como a gente viu antes, só a letra A que teria chance, né, de ser essa primeira equivalência aqui para condicional, né? Como essa aqui não funcionou, vamos para a segunda. A segunda equivalência da condicional, vou pôr aqui, ó. O segundo se então, equivalente disso, seria a negativa de P, então não precisaria inverter a ordem, só negava P. Negar P seria falar que o veículo não passou dos 50 por hora. Nega P e faz ou, o símbolo de ou é esse Vzinho, ou que. Então, eu nego a primeira e faço ou a segunda. Vamos ver aqui onde eu tenho ou. Na letra C tem ou. O veículo não ultrapassa, então tem a negativa aqui, ou seu motorista é multado. Essa daqui encaixa perfeito pra gente, ó. O veículo não ultrapassa os 50 km por hora, ou seu motorista é multado. O que quer dizer? Se ele ultrapassar, vai ser multado. Que é o que está escrito lá em cima, né, no enunciado. Se o veículo ultrapassar os 50, então seu motorista será multado. Por isso que isso aqui é uma equivalência. Que se a gente reescrever dessa forma, vai ter o mesmo significado. A gente tem essas duas equivalências, que é negar a segunda, se então nega a primeira, e a segunda equivalência, que é negar a primeira ou a segunda. E acabou que essa daqui que serviu pra gente, ó. Opa, minha caneta travou aqui. Essa que serviu pra gente. A gente negou a primeira, o veículo não ultrapassa os 50 por hora, ou seu motorista é multado. Ou seja, se ele ultrapassar, vai ser multado. Então, letra C. Ficou um pouquinho rabiscado, mas eu acho que juntando tudo, o áudio, o vídeo, deu para entender. Então a 11 já está feita. Vamos para 12. Questão 12. A tabela abaixo mostra os tempos de Fernanda em 5 dias seguidos de treinamento de corrida. Aí a gente tem uma tabelinha, tempos diários do treinamento, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia ela treinou uma quantidade de minutos, bem próximo uma da outra. E aí o enunciado continua assim. Nas 2 semanas seguintes, Fernanda também treinou 5 dias seguidos. Então ela treina só de segunda a sexta. Sábado e domingo não. Na primeira dessas 2 semanas, Fernanda correu cada um dos 5 dias em um tempo igual ao menor tempo da tabela. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu li rápido e custei entender o que ele estava falando e como que eu ia resolver. Ela treinou a primeira semana aqui, depois da tabela, no menor tempo da tabela. O menor tempo da tabela é esse aqui, ó. 11 e 20. E depois, na segunda semana, Fernanda correu cada um dos 5 dias em um tempo igual ao maior tempo da tabela. O maior tempo da tabela é 13 e 15. Então, o menor é 11 e 20 e o maior é 13 e 15. Desse modo, o total de tempo de treinamento a mais que Fernanda treinou na segunda dessas 2 semanas, que é a semana que ela fez 13 e 15 todo dia, em relação à primeira é igual a. Então, o tempo que ela fez a mais na segunda semana, comparado com a primeira. Comparado com... não é com a primeira da tabela, não. É a primeira depois da tabela. Você tem a da tabela, a primeira depois da tabela e a segunda depois da tabela. A questão ela está fazendo uma comparação entre a segunda semana depois da tabela e a primeira depois da tabela. Então, é uma semana que ela fez a semana inteira 11 e 20, com uma semana que ela fez a semana inteira 13 minutos e 15 segundos.
Então, deixa eu trocar aqui o lápis. Ela fez, na segunda semana, 5 vezes 13 minutos e 15 segundos. E ela fez, na primeira semana, depois da tabela, 5 vezes 11 minutos e 20 segundos. Se fosse 13 minutos e 20 segundos, seriam 2 minutos a mais. Só que aqui está faltando 5, é 13 minutos e 15 segundos. Não são 20, são 15. Então aqui no final, 13 minutos e 15 vai ser 1 minuto, ó, o pontinho não sai, e 55 segundos a mais do que 11 e 20. Só que ele fez isso 5 vezes. Então na hora que eu jogo aqui para 5 vezes, de novo, né? Se aqui fosse 2 minutos, 5 vezes ia dar 10 minutos. Só que não é 2 minutos, é 1,55. Então falta 5 segundos 5 vezes. Então falta 25 segundos para 10 minutos. Então a diferença aqui vai dar 9 e 35 segundos, que é o que ela fez a mais na semana que ela sempre fazia 13 e 15, comparado com a semana que ela sempre fez 11 e 20. Que vai dar pra gente, letra A. Foi uma questão até facinho, né? Eu fiz desse jeito meu raciocínio, né? Mas existem outros raciocínios que também vai te levar a essa resposta. Jeitos de fazer a conta, jeito de organizar a questão. Então, 9h35 é o tempo a mais que ela fez nessa segunda semana, que ela fez 13 e 15 todo dia, de segunda a sexta. Vai dar pra gente o gabarito letra A. Vamos agora então para a última questão, já que são só 3, né? E a última questão é a questão 13, e ela é assim. Na sequência 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 13, 8, 10, 12, 14, 9, 11, 13, 15, 10, 12, 14, 16, 11, reticências, ou seja, não acaba aí. O número 15 aparece pela primeira vez na 20ª posição. Então, se a gente contar aqui 5, 7, 9, a gente contar 1, 2, 3, 4, o 15, que está aqui, vai aparecer na 20ª posição. E aparecerá pela última vez na posição de número, letra A, 44, letra B, 41, letra C, 43, letra D, 42, letra E, 40. Olha, eu vi gente resolvendo aqui, fazendo um tanto de continha, mas essas questões existem vários métodos de resolver. E eu consegui resolver assim, ó. Primeiro, eu vou marcar aqui para tentar mostrar. Essa sequência, ela tá assim, ó. 5, 7, 9, 11. Ela pega números ímpares. Ímpares não, ímpares. 5, 7, 9, 11. Depois ela vem e pega, como se eu voltasse lá no começo da sequência, que era 5, aí eu pego o próximo, 6. Aí eu pego 4 números pares, 6, 8, 10, 12. 6, 8, 10, 12. Aí volta lá no começo de novo, eu tinha começado com 6, né? Vou pegar o próximo número, 7. E aí eu faço 4 números ímpares. 7, 9, 11, 13. E aí de novo eu volto, números pares, pego lá no começo. Tinha começado com 7, então agora é 8. 8, 10, 12, 14. Aí, e por aí vai. Ela vai para sempre assim. 9, 11, 13, 15. Depois do comecinho, 9, 10. Aí pega 10, 12, 14, 16. E aí, a gente precisa ver quando que o 15 vai aparecer mais algumas vezes. Então, eu vou pegar o lápis aqui e a gente vai fazer... Vamos fazer o que está escrito aqui em cima primeiro. A gente tem... Eu vou escrever o que eu já tenho. O que foi minha ideia? Eu
Cadê o lápis? Ah, eu tô com a borracha. Eu escreveria o que eu já tenho aqui, e aí em vez de eu usar o 15, que só aparece aqui, eu vou usar um outro número, porque qualquer número que eu usar, a distância, desde quando ele aparece a primeira vez até a hora que ele aparece a última vez, é a mesma. Então vamos começar. 5, 7, 9, 11. Ó, ficou com cor de lápis. Próximo é 6, 8, 10, 12. 6, 8, 10, 12. Próximo é 7, 9, 11, 13. 7, 9, 7, 9, 11 e 13. O próximo é 8, 10, 12, 14. 8, 10, 12 e 14. Aí continua 9, 11, 13, 15. 9, 11, 13, 15. Se eu fosse fazer com 15, o 15 apareceu a primeira vez aqui agora. Eu ainda ia ter que preencher um tantão. Mas vamos continuar mais um pouquinho. 9, 11, 13, 15. 10, 12, 14, 16. 10, 12, 14, 16. E a próxima já começa com 11, tá vendo? Se ela começa com 11, é a última vez que o 11 vai aparecer. Se a gente pegar aqui, ó, vou fazer aqui o desenho. Se a gente pegar a primeira vez que o número aparece em cada sequência, aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 5 aqui, por exemplo, ele apareceu a primeira vez aqui, ele já não aparece mais. Só que aí eu preciso de um número que apareceu aqui pela primeira vez e que fosse aparecer todas as outras vezes. Então eu vou apagar isso que eu fiz, esse círculo que ficou horroroso, e eu vou usar para a gente fazer o exercício, eu vou usar o 11. Aqui, ó. Ah, ele some, não vai rolar. Vou só circular. Eu vou usar o 11. Por quê? Aqui é a primeira vez que o 11 aparece e aqui provavelmente é a última vez que o 11 aparece. Vamos continuar, só para a gente saber, ó. 11, 13, 15, 17. Da próxima vez aqui começaria com 12. 12, 14, 16, 18. Depois 13, 15 e tal. Então aqui é a última vez que o 11 aparece. Aqui tem a primeira, aqui tem a última. Se a gente contar 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Levou 7 para aparecer aqui. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7 para aparecer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 7. Então ele levou 21 posições da primeira vez que ele apareceu até a última. E aqui ele fala que o 15, ó, ele apareceu a primeira vez na posição 20, na 20ª. Então 20 mais 21, 41. O 20 vai aparecer pela última vez depois de andar 21 casas. Então ele vai aparecer pela última vez na posição 41, 41ª, que vai dar pra gente a letra B. Vou conferir aqui o gabarito para a gente ter certeza. Questão 13, letra B, 41. Espero que tenha ficado fácil de entender. Não fiz com 15, porque senão a gente teria que preencher aqui, ó, mais um tanto de linha para a gente conseguir fazer mais ou menos o dobro do que a gente fez para chegar no do 15. Mas com 11 já resolveu. Qualquer número que a gente pegasse, que apareceu a primeira vez e fosse até a vez que ele aparecesse a última, ia dar esse 41 de distância. Então aqui acabou a prova de raciocínio lógico. A gente vai continuar depois com noções de informática, que tem 2 questões só. Depois já passa para direito das pessoas com deficiência. Até mais!